aqui a gente vai olhar, então, como é que a gente vai definir as metas. Eu dizia a vocês que uma linha editorial, ela tem que ter um equilíbrio entre a identidade da empresa, a nossa marca, o diálogo com a persona e metas. Aonde eu quero chegar? Vocês devem se recordar, aqueles que leram, que responderam o questionário, a gente se perguntava sobre quais são os objetivos que você tem com esse curso. Quais são os objetivos que você tem tentando estudar um pouco mais sobre o processo de geração de conteúdo, monitoramento, criação de estratégia. Aonde você quer chegar? Então, quando a gente fala de objetivo, geralmente a palavra objetivo, ela é usada numa acepção mais ampla. O meu objetivo é que a minha marca, o meu produto, o meu serviço, ele fique numa situação mais sólida no mercado. Eu quero ocupar uma fatia maior desse mercado que existe, eu quero consolidar a minha marca, o meu trabalho. Isso é um objetivo, isso é geral. E isso, às vezes, é um pouco, como que eu posso dizer, muito amplo. E é legal que eu pegue esse grande objetivo e divida em objetivos menores e que eu consiga, dentro de um determinado tempo, verificar o que eu alcancei, não alcancei, por que que talvez eu alcancei ou por que que eu não alcancei. Então, para essas coisas que têm a ver com o objetivo, mas elas são mais específicas, mais mensuráveis, nós vamos chamar de meta. Tá? Então, o objetivo é ter um negócio de sucesso e usar as redes sociais para isso. Isso é um objetivo. Agora, as metas, elas devem ser coisas mais definidas, fáceis da gente identificar e principalmente da gente avaliar se alcançou, o quanto alcançou ou se não alcançou de modo nenhum e por que que algo deu errado. Então, existe essa ferramenta que você pode montar de várias maneiras, você pode colocar do jeito que está aí. Então, eu gostaria que depois vocês pensassem como exercício um pouco isso. Eu quero terminar esse curso tendo 3 metas para o meu negócio, 3 metas para a minha marca, 3 metas para o meu Instagram, né? Se for especificamente isso. E quais são as coisas que você precisa responder para você ter uma meta bastante clara? Então, essa ferramenta Smart é legal porque em inglês isso monta uma palavra que significa inteligente, esperto, é uma pessoa que tem desenvoltura com a inteligência, não só entende, mas resolve as coisas. Isso a palavra smart em inglês ela indica, mas ela é também um acrônimo, né? Cada letra representa um outro adjetivo, uma outra palavra que dá para a gente uma orientação interessante. Então, a meta, ela sempre deve ser uma coisa específica. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu quero crescer a minha empresa. Tá, isso é bom, mas você quer crescer em que sentido? Você quer crescer em mind share? No quanto ela é lembrada pelos outros? Isso é um crescimento. Não, você quer que ela cresça, por exemplo, no relacionamento dos funcionários ou relacionamento entre clientes? Você quer aumentar o faturamento? Você quer aumentar o lucro? Entende? Então, cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente tem uma meta clara e ela não é tão clara. Então, a ferramenta Smart, ela acaba exigindo que a sua meta seja bem detalhada, bem específica. E isso vai facilitar que dentro de 1 mês, 2 meses, 1 ano ou mais, você consiga olhar e dizer, eu atingi isso, eu não atingi isso, e eu verifiquei que isso ou aquilo me atrapalhou ou me ajudou. Depois, essa meta, ela precisa ser mensurável, tá? Então, todas as palavras aí estão em inglês, né? Specific, measurable, achievable, relevant, time. Mas a gente vai ficar só no português mesmo. Então, o segundo item essa meta tem que ser mensurável. Então, eu falo que eu quero ter um faturamento maior, e faturamento, a gente entende toda a movimentação financeira, nem sempre faturar muito quer dizer lucrar muito, né? E eu acho que essas noções são da área mais de contabilidade, vocês podem verificar. Então,
Se hoje eu tenho uma movimentação de 5 mil, 10 mil reais por mês, eu quero aumentar em 10% desse valor. E aí eu coloco quanto isso equivale em reais. Então, essa meta tem que ser mensurável, porque chegando lá na frente eu verifico. Eu queria crescer 10%, eu consegui crescer 6%, está ótimo. Agora, por que faltaram 4% que eu não cresci? Vamos tentar ver o que faltou, o que eu não fiz, onde foi que eu perdi um pouco o fôlego. Depois, o terceiro item que é importante é quando a gente pensa assim, tem que ser uma meta alcançável. Então, não, eu quero agora, minha meta dentro do próximo mês é ficar sócio lá do Elon Musk lá, né? Vamos tentar, mas será que dá? É realizável? É alcançável? Só que nesse item, para facilitar a sua vida, sempre responda como. Ah, é alcançável, beleza, mas o que eu vou fazer para alcançar essa meta? Ah, não adianta eu ter uma meta clara, mensurável, olhar para o céu e dizer, pronto, universo, joga aqui no meu colo o que eu quero. Então, nesse terceiro item, você vai dizer o que você vai dar em troca para alcançar a meta que você quer. Lembram da primeira aula, do primeiro momento que a gente fez? Não dá para querer ter certos resultados sem pagar aquilo que é necessário para alcançar esses resultados. Então, eu quero faturar mais com a minha empresa. Beleza. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer para alcançar isso? Como que eu vou fazer? Eu tenho que pensar o que eu posso fazer. Depois, o quarto item a gente encontra essa palavra relevante, mas ela não é suficiente. Você tem que descer, descer, descer até o ponto mais visceral. Então, o relevante para mim é porque eu quero a minha empresa crescendo, porque ela crescendo eu me sinto realizado. Eu quero aumentar o número dos meus seguidores, porque eu quero cada vez mais ter pessoas para dialogar sobre as coisas que eu acredito. Então, é relevante, não usem palavras genéricas, porque é importante, porque vai contribuir. Tenta pensar assim, se eu tiver que levar um tapa na cara para alcançar a meta que eu quero, o quanto eu aceito esse tapa na minha cara. Tá certo? É aquilo que eu pago com as minhas vísceras. Então, por que isso é importante para mim? Então, tentem olhar por esse lado para que essa ideia do relevante não seja uma coisa que você fala que é importante, mas realmente você não se sacrificaria por ela. Então, tem aí a ideia do sacrifício. Então, quanto mais visceral, mais fácil depois também você ter gosto de todos os dias acordar pensando na meta que você escolheu. E o último item é um prazo. Então, dentro de quanto tempo? Dentro de qual prazo eu pretendo alcançar aquilo que eu me proponho hoje? Então, vão pensando já nesse momento, isso é muito importante, porque depois na vida, essa ferramenta a gente engole ela de um jeito e que tudo você vai se perguntar, não, eu estou querendo fazer tal coisa, mas como que eu vou fazer? Como é que eu sei que realmente eu fiz? O quanto isso realmente é importante para mim para se tornar uma prioridade.